elas falam de algo de nós. A gente tem um exemplo disso. Quantos filmes a gente já viu que a gente nem lembra? Às vezes a gente começa a ver de novo, para lá pelas tantas, e dizer, eu já vi esse filme. Né? Outros a gente tem na memória de uma forma tão intensa que ele é mais do que o próprio filme. Quando você vê de novo, você diz, já era só isso mesmo? Eu tinha uma lembrança tão boa desse filme e era só isso. Né? Isso fala porque as histórias que calam o nosso coração são as que falam de nós. E essa é uma história que a gente conta há 2.500 anos, então deve ter alguma coisa a ver conosco, né? Ela fala de uma passagem quando Jesus estava andando, né, lá pela Judéia, e ele chega em Jericó, certo? Então eu vou ler primeiro, depois a gente vai abrindo ela aos pouquinhos. Tendo Jesus entrado em Jericó, que é uma cidade, passava pela cidade e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Vocês leram lá no início do livro dos Espíritos quem eram os publicanos? Ih, hoje eu estou sabatinando, o pessoal só está fazendo... Pois bem, já vou, aplico o evangelho com firmeza, né? O do Chico vocês viram, não? O filme do Chico vocês viram, né? Aí tem uma piadinha dessa, ele diz, olha, se eu por acaso começar a ficar meio inseguro, aplica o evangelho com firmeza, o irmão pega o evangelho e dá na cabeça dele. Tá, pá, pá. Aplica o evangelho com firmeza. Eu vou voltar depois e explico o que é os publicanos. E ele era muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão e por ser ele de estatura baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro. Eu não vou nem perguntar quem sabe que é um sicômoro, mas eu vou dizer mais tarde. Para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e, vendo-o, disse a Zaqueu, dá-te pressa de descer, porque preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus disse, essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. A gente escuta a passagem e diz, tá bom, tá. Mas por que será que a gente repete ela tantas vezes, né? Começam com algumas coisas bem interessantes, já do próprio nome do Zaqueu. Zaqueu, em aramaico, significava o justo. E ele era conhecido por ser justo, porque Jericó era a cidade mais rica de toda a Judéia. Era o centro comercial da Judéia. Por isso que tem várias histórias que falam, o bom samaritano, vinha um homem de Jerusalém, onde ficava o templo, para Jericó. Ou seja, tinha saído do templo, tinha honrado a Deus, tinha pensado no divino e estava vindo para a cidade onde ele vivia o mar material, o comércio, a troca, etc. Né? Vivia a vida material. Então, Jericó representava justamente a vida material e as riquezas decorrentes dela. Não era à toa que ele escolheu Jericó para que isso ocorresse. Né? Lá o pessoal comercializava muito bálsamo, que era remédio. Né? Até hoje a gente usa isso como adjetivo. Né? Use um discurso balsamizante, ou seja, que acalme a dor das pessoas. E lá havia um publicano. O que era um publicano? Se a gente lembrar, né, a Judéia era um país invadido por uma potência mundial. Roma havia invadido a Judéia. E como ela fazia em todos os locais, ela estabelecia uma área administrativa e cobrava impostos. Até hoje a gente adora impostos, né? Nessa época do ano é bom de falar de impostos, porque a gente muitas vezes esquece para que eles existem. Impostos. Os impostos existem para manter a estrutura administrativa. E aí, havia uns homens responsáveis por cobrar esses impostos. Adivinha quem eram? Os publicanos. Adivinha se o pessoal gostava deles? Não, né? Achavam eles ótimos, assim, se pudessem enterrar eles bem fundo, eles gostariam de fazer isso. Mas não podiam, porque eles mantinham essa estrutura e recolhiam.
É claro que se eles recolhiam os impostos das cidades, eles recebiam também por isso. Por que recebiam por isso? Porque você imagina, essa é uma discussão que hoje em dia está em voga de novo, para a gente achar que isso não acabou. Né? Recentemente estava o pessoal discutindo a respeito de salário de funcionário público. E o cara dizia, imagina alguém discutindo um empréstimo de bilhões para uma cidade e ganhando R$1.000 de salário. Será que ele vai ser mais facilmente corrompido ou mais dificilmente corrompido se ele tiver um salário justo? A necessidade, muitas vezes, termina trazendo o pior à tona de nós. A gente sabe disso cada vez que ocorre uma tragédia, porque normalmente vem na onda da tragédia uma série de roubos, de violências, etc. Porque à medida que o tecido social se esgarça, muitos de nós voltamos à barbárie. E olha que eu falei de propósito, incluindo, porque a gente não sabe o que acontece. Quando a gente chega num momento desse, é que a gente vai descobrir se é o racional, o pensado que me mantém nessa calma e tranquilidade, ou se é aquele espírito elevado que eu supunha ser, que me mantém nessa tranquilidade. A gente não consegue diferenciar. Na verdade, a gente diferencia pela tensão interna em que a gente vive. Quando a gente vive muito angustiado para fazer aquilo que a gente sabe que é o bem, normalmente a gente está falando de alguém que ainda não tem essa evolução como patrimônio, que está construindo no agora. E é importante isso. A gente encarna para poder construir essa evolução, fazendo aquilo que eu sei que é certo, ainda que o homem velho dentro de mim diga não. Mas como eu sei que é certo, eu faço. Então, continuando. Zaqueu era um publicano, mas era um justo. Então, ele era rico. É verdade que ele era rico. Ele era quem recolhia os impostos da cidade mais rica de todo o país. Então, obviamente, ele não era um homem pobre. E muitos de nós, quando olham qualquer situação, tende a ler a coisa assim, se alguém é rico, é porque ele explorou alguém que é pobre. Não é assim que a gente lê? A gente tem uma visão tanto de embate, tão primitiva ainda, que a gente não se dá conta que há necessidade da diferença para que a gente evolua. Muitas vezes, eu brinco até que isso vale para muita gente, né? Lá nos dias de, 30 anos atrás, estava fazendo faculdade, aí um professor de uma matéria que eu adorava, que era fenomenologia, disse assim, olha só, eu não darei prova, será autoavaliação. E é uma matéria difícil, muito difícil, né? É um jeito de olhar o mundo, um jeito de pensar o mundo, um jeito de rediscutir o sentido diferente de todo o resto que vem da tradição platônica, que a gente está tão acostumado. Pois é. Então, assim, era um negócio complicado. As discussões eram daquelas assim que tiravam a gente do sério. O cara chegava e dizia, está vendo? A árvore arvoreja e o verde verdeja e a árvore arvoreja. O quê? Que isso? O que você está falando? É nesse... top, mas eu não vou entrar na fenomenologia. E tinha outras tantas matérias que a gente precisava fazer prova. E prova daqui, prova dali e tal. Quando chegou na autoavaliação, eu pelo menos disse para ele, olha só, eu participei de todos os debates, eu vim a todos os negócios, li a maioria dos textos, mas eu não estudei tanto quanto eu tinha que estudar. Né? Então vou me dar um 7. Aí ele disse, não, você debateu bastante, eu vou botar uma nota 9. Mas uma colega minha disse assim, olha, eu não entendi nada do que se disse aqui, eu não li nenhum dos textos, mas eu quero 10. Autoavaliação. Ela se achava 10, mesmo não tendo lido coisa nenhuma, nem tendo prestado atenção naquela matéria. Né? Ele deu um 8 para ela, ok? Mas é autoavaliação. Quantos de nós não somos assim? Na hora que a gente tem que se avaliar, a gente bota o limite lá no alto. Não, eu sou o máximo. Na verdade, eu estou na minha última encarnação aqui na Terra. Na próxima, eu vou estar encarnando em Júpiter, com certeza. Eu sou tão puro que eu já estou indo para Júpiter. Se está pensando nisso, é porque não está lá ainda, né? Porque quem está não está se importando com isso, muito pelo contrário, está dizendo, peraí, me deixa aqui para ajudar o pessoal. Né? Não me empurra para lá não, que lá eu vou chegar para aprender. Aqui eu estou ajudando, então deixa eu ajudar. Né? Pois bem, Zaqueu era rico, Zaqueu era publicano, mas Zaqueu era justo. Como ele mesmo vai dizer no final para Jesus, ele diz, espera aí, mas
Eu sempre dei metade do que eu tenho para os pobres. Eu nunca deixei nenhuma coisa que eu fizesse errado para lá. Eu vou lá e recupero e pago, porque a lei romana mandava pagar em dobro quando você causasse um prejuízo à pessoa. Então, se você fizesse morrer uma ovelha dele, você deveria dar 2. Então, por isso que ele fala, eu dou em quádruplo. Então, se eu faço morrer uma ovelha de alguém, eu dou 4 para ele, eu não dou 2, eu dou mais do que isso. Né? Então, ele era um homem justo, né? Mas, como alguém que negocia com os poderosos, ele tinha que ser rico. Porque, senão, muitas vezes, a gente pega e escorrega nisso. Né? E se corrompe. Não é? Aí a gente diz, não, eu não. Isso é lá para os políticos, né? Aí eu brinco muito com isso, porque a gente, quando vai falar das pequenas corrupções, é onde a gente, às vezes, mais escorrega. Não é? Seja naquele momento de, não, eu vou dar uma diminuidinha aqui no imposto, eu vou errar uma conta aqui, se ninguém perceber, está tudo bem, né? Imposto de renda é ótimo com isso. Às vezes, no fim do ano, vem uma pessoa pedir, você não pode me dar um recibo? Recibo do quê? Da sessão para eu abater no imposto de renda? Claro que não, você não me pagou, que isso? Que recibo? Ah, não, mas... Não. É tudo certinho. Assim como alguns dizem, eu não quero isso, você pode fazer o que quiser. Leva o seu recibo, que o recibo é seu. Eu pago o meu imposto de renda. Porque o meu imposto é o que sustenta parte da estrutura do país. Não dá para chegar e negar isso, e muitas vezes a gente acha que não. E o próprio Kardec coloca isso, né? Kardec fala que para ser um bom espírita precisa ser um bom cidadão. As coisas não são excludentes. E a gente nem sempre percebe isso, né? Então é chato falar disso no fim do ano, que o imposto de renda vem aí, o pessoal já fica meio chateado com essa história. Mas tem outras tantas coisas. Quantas vezes a gente se pega baixando um filme que é indevido, ou usando pirataria, ou usando objetos falsificados? São pequenas corrupções que a gente percebe que a gente não está tão evoluído assim, né? Porque a norma está lá, a gente sabe da norma, a gente sabe como ela funciona, mas a gente diz, não, mas ninguém está vendo, né? Poxa vida, se eu dar só uma escorregadinha. Ou, para quem não faz nada disso, tem aquela hora que você abre a geladeira e só tem o último pedaço de pudim de leite. Né? Essa hora é a hora terrível, porque testa a nossa psicopatia ao máximo. Você diz assim, e se justifica, todo mundo já deve ter comido. Claro que todo mundo comeu. Aí você come e depois pergunta, todo mundo comeu o pudim? Né? Não tinha comido não. Ah, puxa vida. Não é assim? A gente se permite essas coisas, né? Mas a gente julga muito. A gente está sempre julgando e colocando as pessoas no lugar de que elas são provavelmente as erradas. E foi isso que ocorreu. Né? Ele chega, segundo o que é narrado, ele chega cedo para ver Jesus, mas ele era baixinho, então na hora que a multidão se formou, ele não enxergava coisa nenhuma. O que ele faz? Ele procura lá um sicômoro, que é uma figueira, tá? Eu não falei de propósito só para brincar. É bom a gente ler, às vezes, os livros da doutrina, porque eles são antigos, então eles aumentam o vocabulário. Né? Eles dão uma... abre as coisas assim, vamos falar de coisas que a gente nunca viu, e aí agora é fácil, né? Porque a gente pega o celular, abre o Google e vai lá dizer o que é sicômoro. Ah, uma figueira. Tá bom, entendi. Então ele vai lá e pega uma figueira, que era uma árvore bem comum lá na região. Né? Ou seja, ele pega alguma coisa que é material, que é bem comum, e usa para se elevar acima da turba. Usa para sair um pouco da média. Não é? E é engraçado porque é muito parecido com o processo de elevação da gente. A gente vai usar para sair um pouco da média o corpo que é comum a todos. Todos nós ganhamos um corpo. Podemos fazer um monte de coisa com ele, inclusive comer demais e engordar. Né? Podemos fazer um monte de coisas com ele. Muitas vezes tem coisas que a gente pode fazer que gerarão evolução no espírito. Mas, para isso, eu preciso usar essa base material para conseguir uma elevação espiritual. Não é? Eu preciso praticar o bem. Eu preciso dedicar o meu esforço ao outro. Eu preciso aprender a transcender as necessidades desse vaso material para alcançar aquilo que precisa ser burilado no espírito. Então, aquela cena bonitinha dele subindo na árvore, trazia algo mais. Trazia falando, ok, ele podia estar abaixo até da multidão, mas se ele usasse os recursos materiais que lhe eram fornecidos, ele conseguia se alçar acima da multidão, a ponto até de ver Jesus, e é o que ocorre.
Quando a gente estuda os livros da doutrina, quando a gente estuda, né, as questões filosóficas, etc., o que a gente está fazendo é usando meios que são materiais, são muito primitivos ainda quando a gente fala de espíritos puros, né, porque vão discutir as questões muitas vezes mais humanas possíveis, mas, no entanto, permitem que a gente vá julgar as questões éticas, vá julgar as questões morais, vá julgar a questão da evolução do espírito com um outro ponto de vista. Não porque eu tenha mudado, eu continuo sendo baixinho, mas agora eu estou sobre o ombro de gigantes. Eu estou lendo o que Kardec falou, eu estou lendo o que outros tantos teóricos falaram, e posso olhar isso acima da multidão, porque na multidão a gente recebe um impulso muitas vezes que é restritivo, que é como se fosse uma âncora. A gente sabe que a gente não recua, mas boa parte das vezes a multidão serve de âncora para a gente. A gente se pega, muitas vezes, fazendo coisas que a gente nem se permite individualmente. Quantas vezes a gente vê uma pessoa sendo linchada pela multidão e você diz, caramba, as pessoas ali eram assassinas? Não. E por que mataram aquela pessoa? Porque simplesmente elas se permitiram fluir com aquela multidão que estava ali. Então é necessário que a gente esteja sempre avaliando a si mesmo, como se a gente se colocasse de fora e olhasse de novo. Como se a gente subisse na árvore e olhasse, é isso que eu quero fazer? E decidir de novo. Então é bonito, porque ele sobe lá na árvore e de lá ele vê Jesus. E não só ele vê Jesus, Jesus também o vê. Não é? E olha para ele. Né? E vai dizer para ele, então, vamos lá, né? Desce daí rápido, se apressa, porque eu vou jantar na sua casa. Que também é outra coisa importante da gente falar. Eu acabei de falar do corpo servindo para elevar o espírito. Mas ele não é feito para ser mortificado, que é um engano que a gente já fez muitas vezes. Quantas religiões já acham que a gente tem que mortificar o corpo para conseguir elevar o espírito? Então, tome de chicotinho, né? Tome esqueci o nome até. Silício, né, para ficar espetando, machucando, porque assim eu estou elevando. Não está, não. Mas tem todas as distâncias, andar sobre brasa, não sei o que é um monte de mortificações que, na verdade, não elevam o espírito. Na verdade, elas são fruto de um treinamento. Eu consigo aprender a aguentar a dor. Isso me eleva a quê? O fato de aguentar só faz que eu fique cada vez mais preso onde eu estou. A gente não foi feito para aguentar sofrimento. Porque a lei não é de sofrimento. A lei de Deus não diz assim, você tem que sofrer, e quanto mais você sofrer, mais você vai avançar. Não, não é isso. Primeiro porque o sofrimento, vou brincar com isso agora, vocês vão até implicar comigo, não é nem da lei de Deus. O sofrimento é uma característica... Cadê meu lenço? É uma característica humana. Por que o sofrimento é uma característica humana? O sofrimento decorre do fato de eu planejar as coisas e elas ocorrerem diferente daquilo que eu planejei. Aí vocês vão dizer, não, de modo nenhum. É claro que é. Vamos pensar em qualquer sofrimento dos mais materiais possíveis. Eu tenho uma doença, isso é um sofrimento, não é? Por quê? Porque no meu pensamento eu seria saudável para sempre. Só que aí... se puder, agradeço. No meu pensamento eu seria saudável para sempre. E de repente, uma doença me ocorre. E eu digo assim, tá vendo? Eu estou sendo castigado. Eu tô sendo punido. Eu estou pagando alguma coisa para Deus. Eu acho a ideia de pagar para Deus tão engraçado, como se Deus precisasse de algum pagamento, né? Eu não sei com o que a gente pode pagar a Deus. Não, eu vou pagar a Deus fazendo boas ações. Também não adianta, isso ajuda você a evoluir, mas não paga a Deus coisa nenhuma. E se eu fosse pagar a Deus 4 bilhões e meio de anos de aluguel desse planeta lindo, eu não ia conseguir dinheiro para pagar nunca, né? Então, a gente não sofre por isso. O sofrimento é tipicamente resultado dos nossos planos. Virou tudo aqui, deixa eu prender. Resultado dos nossos planos. Eu planejo e o plano se desfaz na minha frente. Eu caso e acho que é para sempre, de repente eu me separo. Eu vou para o emprego e acho que agora eu arrumei a profissão da minha vida e de repente ela se desfaz. Naturalmente as coisas não cumprem a nossa vontade. Até porque a nossa vontade não é
tão impositiva assim frente à realidade. E a gente sofre, porque é o processo para eu desfazer aquilo que eu valorizei enquanto plano. E eu vou desfazer isso sofrendo por isso. Então, muitas vezes a gente pensa, não sofri tanto, e aí por isso eu vou ser bem acolhido. Não, o sofrimento normalmente é maior para aqueles que teimam e não abrir mão dos seus planos. Se a gente abre mão dos planos, a gente olha para a realidade e diz, tá bom, ok, sabe aquela brincadeira que a pessoa diz, a realidade me deu limões, o que eu vou fazer? Faço uma limonada. Não é assim? A realidade me levou a tal condição, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso de alguma forma que seja positiva para mim. E se mudar de novo? Se mudou é porque Deus quis, a gente vai adiante e vai continuando trabalhando o tempo todo. Então, o sofrimento tipicamente não é humano, né? Eu provocar o sofrimento esperando que isso gere evolução é uma falácia, é completamente errado. É claro que, ao mesmo tempo, o prazer também não é um bom indicador evolutivo, porque a gente normalmente sente como prazeroso tudo que reduz a tensão interna. Se eu estou com sede e bebo água, isso me dá prazer. Se eu estou cansado e descanso, isso me dá prazer. Eu sinto prazer cada vez que a tensão interna em mim se reduz. Puxa vida, mas então não é o prazer que me define o caminho. Se não é o sofrimento que me define o caminho, como é que eu defino o caminho? Pensando. É preciso que eu construa o caminho que levará à minha evolução. Como? Cada um vai ter que encontrar o seu. Porque lá, para o Zaqueu, era isso. Ele dizia assim, tá bom, eu tenho condição de roubar quanto eu quiser. Afinal de contas, não tinha nem internet, nem declaração ao vivo do imposto de renda para ele, né? Ele podia roubar quanto ele quisesse. Ele estava na cidade mais rica, ele circulava por ele muito dinheiro, mas ele disse, eu não quero. Eu quero ser justo. Né? Ele podia simplesmente deixar para lá os erros, porque ninguém ia mexer com ele, afinal de contas, se alguém mexesse com ele, o que ia ocorrer é que os soldados romanos viriam, né, e terminariam intervindo na cidade. Então ninguém ia mexer com ele, mas ele decide o que fazer. Esse é o caminho que está sendo mostrado. Quando a gente olha, a gente decide o que fazer. E é só porque eu tenho medo do julgamento? É só porque eu assumi uma religião? É só porque eu conheci Jesus? Não, ele era assim antes. Ele era assim antes. Antes mesmo de encontrar Jesus, ele já sabia a regra de ouro, que era cuidar do outro como eu quero ser cuidado. Não é? Qual de nós desconhece essa regra? Quando desenvolvemos a consciência, quando eu me percebo um indivíduo, quando eu me percebo sendo capaz de sofrer dor, eu passo a saber que a dor que eu inflijo ao outro é ruim. E a partir daí a regra de ouro está estabelecida. Antes de mesmo Jesus vir. Poxa, então Jesus não precisava vir. Precisava. Porque se a gente está 2000 anos sabendo disso, com todos os detalhes, e continua fazendo besteira, porque o negócio está complicado, né? Então, vamos lá. Como eu falei, boa parte das vezes a gente estabelece uma visão do mundo de embate, de que o outro é meu adversário. Né? É tão engraçado que muita gente, até o pessoal evangélico, inventa uma imagem de um demônio e chama ele de adversário. Né? Porque o adversário, não sei o quê. É tão engraçado isso, né? Porque é uma visão de luta que a gente gosta de cultivar. Gosta mesmo, né? Afinal de contas, se a gente pegar os filmes de maior sucesso, são de super-heróis uns batendo nos outros, não é assim? Bate para lá, bate para cá, a gente, que legal, viu? Você viu o último filme? Genial, né? Ele Vingadores, não sei o quê, bateu gente para tudo quanto é lado, foi uma briga enorme, olha que legal. A gente adora polarizar uma disputa de maneira que ela vire adversários. Existe o lado de cá e o lado de lá, porque assim é o nosso pensamento. A gente pensa nesse estado evolutivo de uma forma dicotômica. Então eu olho para alguém e me pergunto, ele é meu amigo ou meu inimigo? Né? Eu olho para alguma coisa e decido, aquilo está no alto ou embaixo? Aqui está quente ou frio? Mas nada disso é assim, porque essa divisão é sempre aleatória e eu é que coloco ela. Eu é que divido quem está de um lado e quem está do outro. Quando a gente fala de amigo e inimigo, Kardec é claro. Preste atenção no que seu inimigo diz, ele não vai dourar a pílula. Não é? Você chega para alguém e diz,
Como é que você acha? Estou bem? A pessoa diz, claro, está lindo. Depois vira, está tão ruim, né? Caramba, meu Deus, né? Mas eu não vou deixar fazer isso, que ele vai ficar magoado. Então, eu vou mentir para ele. É o amigo ou inimigo? É amigo. E está mentindo para mim o que é ruim para mim, mas ao mesmo tempo, olha a confusão aí. Um dia desse eu vi um meme que brincava com isso, dizendo que entre o 8 e o 80 tem 72 opções. Não existem só duas opções. Não, o mundo não é dicotômico. Cada um de nós é melhor ou pior nas coisas e vai oscilar de acordo com o que nos cerca, vai oscilar de acordo com aquilo que eu vivi, vai oscilar à medida que evolui espiritualmente. A gente vai melhorando nas coisas. Tem uma diversidade de questões que a gente precisa resolver. E uma delas é não considerar o outro como um adversário. Porque quando eu considero o outro como adversário, o mundo vira um mundo de adversidades. Podemos falar do Brasil exatamente que foi isso que aconteceu. As pessoas se polarizaram e se transformaram em inimigas. E gente que tinha anos de amizade parou de falar porque o fulaninho gosta do partido A e o Beltrano gosta do B. Não falo mais com ele. Não foi assim? Como isso ocorreu? Né? Eu brincava um dia desse com um colega que é desses polarizados e entrou na timeline de uma amiga minha xingando ela, que ele nem conhecia. Eu falei, cara, você vai querer se dar o luxo de ser o único que eu vou banir do meu Facebook, porque eu não bani ninguém. Né? Porque eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quiser. E eu prefiro até saber o que o outro está pensando, porque assim você sabe o que você precisa dizer de bom para influenciá-lo. Se eu não sei o que o outro pensa, ele vai ficar escondido, como sempre teve. Né? Assim, esse ódio, toda essa raiva sempre teve aí escondida. Ela nunca foi embora. Só que, no entanto, as pessoas tinham vergonha de falar. Quando começaram a falar, a gente descobriu que era mais do que a metade. Então a gente precisa correr para enriquecer o lado do bem. Porque o lado do mal está assim, ó, bombando, né? Então, voltando. Essa visão dicotômica faz com que a gente esteja sempre querendo julgar quem é o certo, quem é o errado. E, inclusive, pensando desse jeito. Se eu estou certo, o outro está errado. Não. Afinal de contas, o conhecimento é infinito. Evoluiremos sempre. Continuarei aprendendo coisas novas sempre. E sobre o novo eu estou errado. Daquilo que eu já conheço, eu posso até estar certo. Mas sobre o novo eu sempre estarei errado. Eu preciso conhecê-lo. Não é assim? Então eu não posso nunca estar com a verdade. Porque a verdade substantivada como sendo uma única coisa, não existe. Ela vai me acompanhando a cada vez que eu dou um passo, mais os espíritos discerram as verdades para nós. Mais a gente vai aprendendo coisas e discutindo como elas são e aprendendo a usá-las da melhor maneira possível. Isso vai continuar por milênios já fora. A nossa evolução não vai acabar amanhã. Esse planeta está longe de ser o último que nós habitaremos. Ainda temos muitos outros a habitar e muitas etapas a percorrer. Como eu gosto de brincar, na verdade a gente está no pré-2. Pré-1, mundos primitivos. A gente lutava para acabar o dia vivo, né? Para nenhum leão me pegar, para não morrer de fome, para não morrer de frio, nem ter uma infecção de garganta. Né? No pré-2, o problema é a relação entre os espíritos. Aprender a lidar com o coleguinha, que é o problema. Mundo de provas e expiações, a maior parte dos sofrimentos é provocado pela relação humana. Não é? É só a gente olhar em torno e dizer, puxa, é mesmo. Hoje eu não preciso caçar para comer, eu não preciso sair correndo atrás de animal nenhum para conseguir sobreviver, nem fugir dele. No entanto, as relações humanas ainda provocam muitos dissabores, não é? A gente precisa passar disso. Voltando lá para onde eu estava, essa imagem está lá, porque aí Jesus diz para aquele que usou o material, aprendeu, leu todos os livros, descobriu tudo que tinha para descobrir, sei lá, foi lá para o mosteiro no Tibete, aprendeu a meditar e saiu acima da multidão. Ele diz, tá bom, puxa, que legal. Agora desce, que a gente vai jantar na sua casa. Porque não posso esquecer do corpo. O corpo é o meu templo, é onde eu habito. O Espírito construiu esse corpo, célula por célula, porque ele é necessário para a minha evolução.
eu não posso esquecer dele. Então, por mais que eu possa me elevar com o conhecimento, me elevar com o aprendizado, eu tenho que estar atento para descer e cuidar do corpo. Não só do meu corpo, daquela multidão de corpos que nos cerca. Não é? Porque não tem nada que nos chame mais à evolução do que a caridade. E a caridade é solicitada pela multidão de sofredores que estão em torno de nós. Seja porque eles estão sofrendo, porque queriam ser ricos e não são, porque queriam ter um emprego e não têm, porque queriam ter uma família e não têm. Não interessa a razão do sofrimento deles. O pior é que não interessa em vários sentidos. O sofrimento deles pode ser, inclusive, tremendamente errado. Ah, não, eu queria roubar mais e não posso. Isso também é um sofrimento. E quem sou eu para julgar isso? Porque esse é um outro detalhe que está nessa passagem. Jesus não escolhe a casa de nenhum daqueles que os seguidores deles achariam que ele deveria jantar. Ele escolhe a casa de um rico. Ué, mas não foi ele que disse agora há pouco que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco da agulha? Não é isso? Outra daquelas que dá aquela confusão. Jesus não fala isso? Então como é que ele escolhe um rico por amigo? Porque Jesus veio para todos. Não são os sãos que precisam de médico, não é? Quando você está são, você não vai no médico. Quando é que você vai no médico? Quando está doente. A gente acha que não. A gente vem no centro espírita e chega no final, a gente faz uma prece bem contrita, pedindo: Senhor, faça com que a minha vida seja bem tranquila. Não, se ela for bem tranquila, ela não foi bem aproveitada, né? Ela tem que ser turbulenta, cheia de problemas para eu resolver, porque isso me desafia, isso faz com que a minha inteligência se desenvolva, isso faz com que as minhas emoções sejam colocadas sob controle, não é assim? Mas quem reza para isso? Senhor, me dá bastante problema, bastante confusão, porque assim eu vou evoluir bastante. Ninguém reza por isso, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, e quando eu resolvi adotá-los, eu escutei de vários amigos assim: tá maluco? Seu filho já tem 30 e tantos anos, já está trabalhando, tá na hora de você curtir, né? Eu falei: mas curtir o quê? Ah, vai viajar, vai fazer coisas que lhe deem prazer. Eu falei: mas cuidar de criança me dá prazer. Muito. Ué, mas você não tem mais idade para isso. Eu falei: eu não pretendo desencarnar antes dos 80. Isso me dá 30 anos até lá. Eles já vão estar grandes. Então, muitas vezes, a gente escuta, na verdade, a voz de uma certa preguiça. A gente não quer subir na árvore, não. Se possível, a gente queria que Jesus descesse para falar com a gente, né? Jesus aparece para mim e diz o que é que eu faço nesse namoro. Que pergunta mais estranha, não é? Imagina se a gente teria a cara de pau de perguntar para um mentor evoluído se eu fico com esse rapaz ou não fico, né? Claro que não. No entanto, a gente se pega muitas vezes fazendo esse tipo de coisa. É ou não é? Perguntando as coisas mais triviais, né? E ainda assim isso é aproveitado. A brincadeira do copo aqui no Brasil continua até hoje. Na França era das mesas, né? O pessoal brincava com as mesas. Um dia desse eu estava falando com a pessoa disse: não, mas a gente que empurrava o copo. Eu falei: porque não tinha médium na sua casa, tá? Se tivesse médium na sua casa, você ia empurrar para um lado e ele ia para o outro. Aí você ia ver como é que era bom. Que é o que ocorreu, né? O efeito físico necessita de um médium de efeito físico. Ele não ocorre espontaneamente. Ele vai ocorrer quando tem alguém que doa o fluido vital, que vai envolver aquele objeto e dar uma vida temporária para ele. Não é assim que a gente vê no livro dos médiuns? Então, quando não tem médium em casa, pode brincar de copo e assustar a coleguinha. Quando tem, acho bom tomar cuidado. Porque se eu botar uma venda, sentar no meio do centro da cidade e começar a perguntar as coisas mais bobas possíveis: quando é que eu vou morrer? Com quem que eu vou casar? Vai aparecer alguém do meu lado e vai começar assim: vai morrer amanhã. Se eu ficar apavorado, então, aí que ele vai dizer: e vai ser muito sofrido. Aí, não é? Esses somos nós. E os espíritos, né, que estão do lado de lá, também somos nós. Se a gente gosta de ver, né, pegadinha não, como é que é? Pegadinha mesmo, não, do Faustão, a gente vai ser um bom espírito obsessor, querendo que o outro fale, caia, escorregue, né, perca a hora, faça tudo isso, né? Se a gente gosta de ver na televisão,
Quando a gente desencarnar, a gente vai ficar lá, haha, vou fazer ele perder a hora, hein? Né? Vai ser assim, infelizmente, somos nós. Os espíritos obsessores não são de lá, não são adversários. São pessoas tão iguais a mim que o que ele pensa ecoa no meu cérebro. Não é assim que funciona? Se ele fosse muito diferente, ele diria alguma coisa e eu simplesmente nem perceberia. Não faria eco nenhum. Como ele é igualzinho a mim, tem o mesmo tipo de vibração, o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de pensamento, ele fala e eu ecoo aqui. Não é? Ainda nessa passagem tem uma coisa que é bem interessante, porque a gente nunca gosta, né, de alguém que é muito diferente. E isso é uma outra coisa que a gente precisa o tempo todo estar atento. Por quê? Porque isso, em parte, vem do corpo. Nós viemos de animais gregários. Essa máquina carrega ainda instintos gregários. Então a gente gosta de estar junto com iguais, sempre. Quando a gente está junto com iguais, a gente se sente acolhido, literalmente. Não era ótimo chegar no centro espírita e poder falar: puxa, sonhei com meu pai ontem, ele com certeza estava lá em casa, ele foi lá me dar um aviso. Aí todo mundo concorda. Aí você fala isso no trabalho, as pessoas: tá maluca? Não é assim? A gente sempre gosta de estar com iguais. Por quê? Porque é fácil a comunicação, é fácil a aceitação, é fácil fluir naquele grupo. É importantíssimo porque a gente vem buscar, literalmente, uma recarga espiritual, para se sentir de novo fortalecido, porque eu não sou o único. Porque existem outras tantas pessoas que professam essa fé, que acreditam nesses livros, que falam sobre as coisas que eu quero saber. Caramba, existem vários, eu não sou o único. Não é isso? Isso dá um acolhimento. Mas é aí que a gente evolui? Não. A gente evolui na hora da confusão que você fala e o cara diz o quê? Né? Você está lá constrito, diz: não, porque fulano desencarnou. Dizem o quê? Desencarnou, eu não acredito na morte. Ele deixou o corpo e foi para lá, então ele desencarnou, sabe? Saiu da carne. Né? Você tem que parar o luto um pouquinho, explicar para o cara e pode voltar para o luto. Mas aí você está fazendo um processo. Aí você está instruindo alguém. Aí você está participando na evolução de alguém. Quantas vezes a gente pega e esconde que é espírita, nem fala. Não vou dizer não, porque senão vou me discriminar. Quando está num grupo evangélico, então, aí que o pessoal não gosta de dizer mesmo. E você? Né? Não fala nada. Ou esquece até que a gente é espírita cristão. A gente acredita em Cristo. Mesmo o Cristo sendo para nós uma figura completamente diferente do que é para qualquer outra religião. Porque o Cristo é um espírito que já havia evoluído, como todos nós chegaremos a ser. Uma das coisas que a nossa religião tem como destinação é que todos chegaremos à evolução de ser espíritos puros. E aí trabalharemos junto com Deus pela formação de outros mundos, pela construção de outros sistemas solares, pela evolução dos espíritos em outros locais. Cada um de nós chegará a ser um espírito crístico. Às vezes a gente fica assim: poxa, mas está tão longe, né? Tá. Não está pertinho, não. Mas o tempo é infinito. E quanto mais a gente passa, a gente não sente passar. Vocês devem notar que pessoas como eu citam coisas de 30 anos atrás como se fosse ontem. Né? Já jovens como ela, se falar de 2 anos atrás, já é uma eternidade, não é assim? Quanto menos a gente tem vivido, a gente mais considera o tempo como se fosse curto, como se fosse uma urgência. À medida que a gente vai prolongando a existência, vai. Quando a gente se dá conta que a gente é imortal, que a gente nasceu e nunca vai ter um fim, né, a gente descobre que o tempo não é tão crítico assim. Esperemos 1000 anos, que aí daqui a 1000 anos, com certeza a humanidade estará melhor. Não tem problema, esperemos 1000 anos. Né? O único problema é que talvez daqui a 1000 anos não seja a doutrina espírita, que seja a religião que faça menos hipócritas, porque isso Kardec deixou bem claro. Qual é a religião do futuro? Aquela que fizer menos hipócritas, não é isso? E aí a gente precisa pensar direitinho se a gente está botando em uso a ideia de Kardec que fora da caridade não há salvação. Porque é isso que ele diz. Ele não fala, né, se não vier a casa espírita não tem salvação. Não.
isso aí está liberado. Se não lê o livro do Espírito, não tem salvação, não, também não é isso. É se não fora da caridade, se não houver caridade, não há salvação. Porque a caridade é justamente eu começar a sair de mim e me dedicar aos outros que estão em torno. E não importa onde eu esteja, ou a visão que o outro tem de mim. Porque muitas vezes a gente fica receoso disso. Não, eu vou chegar lá para dar um consolo para alguém que perdeu e ele é de outra religião, ele vai fazer o quê? Não sei. Mas tomar um passo fora não tem problema nenhum para mim. Ele pode ser que precise da minha palavra para, por exemplo, não cometer um suicídio. Então vai lá e faz. Seja caridoso. Se o outro não receber, não tem problema. A gente acha muito assim, a gente vai fazer e quer garantir o caminho de volta. Tem gente que vai distribuir quentinho e quer ouvir obrigado. Quando não ouve, volta chateado. Puxa, dê quentinho, ele nem falou obrigado para mim. Não falou, não era parte do contrato. A parte do contrato é você ser caridoso. Se o outro vai agradecer ou não, é um problema evolutivo dele e não meu. Não é? Assim com todos, porque a gente só pensa em caridade material. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Não tem problema, você não precisa dar nada de material. Dê as coisas do Espírito, porque essas sim são patrimônios muito maiores. E essas precisam ser exercitadas sob a pena de simplesmente minguarem, de ficarem escondidas, enterradas dentro de você. A gente precisa exercitar isso. Então, na hora que é necessário, a gente dá jantar para quem precisar. Pode ser que eu esteja dando jantar até para alguém que seja muito mais elevado que eu, como Jesus, não é isso? Zaqueu recebeu isso na sua casa, né? Então, poxa, vocês vêm jantar aqui, caramba, né? Jesus faz isso não só por ele, faz também pelos próprios discípulos, porque havia naquela época justamente uma ideia muito fechada em que aquele poderoso com certeza iria para o inferno, que ele iria penar e tudo isso. E não é isso, não é essa a regra. A regra tem a ver com aquilo que você faz com o que você tem. E isso deixa todos nós em pé de igualdade. Como sempre foi. Talvez o que é mais revolucionário na ideia que Jesus trouxe é que todos somos iguais, todos somos irmãos. A gente repete isso meio sem perceber o que ele quer dizer. Não tem maior ou menor, todos somos originados do mesmo Deus. Não tem mais inteligente ou mais burro. Isso é só questões que muitas vezes têm a ver até com o corpo. Não tem aquele que é mais brilhante ou menos. Isso tudo são questões que são práticas, são exercícios, são tentativas que alguém já fez e você não, seja lá no que for. Ah, puxa, fulano toca tão lindo, né? Deve ser um dom de Deus, nem sempre. Às vezes ele penou em cima do violão por décadas. E agora ele toca tão lindo, você diz, puxa, deve ter sido Deus que fez isso com ele. Faz assim, plim, não. É exercício. E cada uma das nossas virtudes precisa de exercício. Cada uma delas. Cada coisa que eu acho que já está bom em mim, precisa ser exercitada todo dia. Você acha que é tolerante? Tem que ser tolerante todo dia. Você acha que é compreensivo? Tem que ser compreensivo todo dia. Você acha que perdoa? Tem que perdoar todo dia. Porque você vai ter que achar o momento em que aquilo chegou no limite. Porque eu brinco muito com isso. O pessoal vai fazer aqueles psicotécnicos, né? E tem provas de velocidade mental. E aí o cara dá 200 questões para você descobrir qual é a figurinha que encaixa, e vai o pessoal desesperado e sai sempre triste porque não chegou no final. Não consegui preencher tudo, elas são feitas para isso mesmo, tá? Porque se você usar uma régua que todo mundo preencha tudo, você não sabe se alguém tirou 10, o outro tirou 12, o outro tirou 15. Então, para saber se um é 10, o outro é 12, o outro é 15, eu tenho que usar uma régua de 50. Né? Porque assim o outro, um acaba no 10, o outro no 12, o outro no 15. Sobra um monte de questão ainda para fazer. Pode ser que eu ache alguém que seja muito rápido e chegue lá no 45. Mas eu preciso de uma régua grande para medir. Se eu usar uma régua pequenininha, eu não meço nada. Não é? Então, provas pequenas não medem muitas coisas. Eu preciso usar aquilo que eu acho que já sei e aplicá-la nas coisas cada vez mais difíceis, para descobrir se eu sei mesmo. Eu tolero mesmo? Como? Eu perdoo mesmo? Como? Eu preciso exercitar isso. Da mesma forma, eu também preciso exercitar a minha decisão
sobre aquilo que eu não quero mais que seja assim, sobre aquilo que eu quero que mude, sobre aquilo que eu quero que evolua, porque essa é a grande vantagem de estar encarnado, né? Eu posso estar aqui, ter vontade de fazer algo e dizer assim, não quero, porque isso não vai me fazer bem, isso não vai me fazer evoluir, e não fazê-lo. Se eu estou no plano espiritual, todo mundo vai enxergar o que eu estou querendo fazer. Poxa, você está com vontade de fazer isso? Não, eu não. Tá sim, eu estou vendo. Por isso a gente encarna, né? A gente encarna para poder colocar em exercício aquilo que a gente quer desenvolver. Então, no fim das contas, viemos para uma grande, né, arena de exercícios. Okay? Estamos todos convidados a exercitar as nossas virtudes e a combater os nossos defeitos. Esse é o processo. Não tem jeito. A gente pode usar as alavancas que são dadas, usar os sicômoros para a gente subir nas árvores, olhar para longe, verificar o que precisa fazer, poder avaliar melhor, mas tem que botar a mão, né, no arado e sair arando a terra, porque senão não nasce nada. Para que a gente evolua, a gente precisa, com humildade, botar em prática tudo aquilo que a gente já sabe que é bom. Porque saber é fácil, fazer não é tão fácil assim. Que Jesus nos ajude, porque ele veio bem para mostrar isso. Por isso ele escolheu um país invadido pela maior potência do mundo. Por isso ele escolheu uma população que vivia à beira de uma revolução. Ele foi para um local onde, com certeza, havia muito mais dificuldade do que nós temos. E, no entanto, ele conseguiu colocar a sua filosofia, colocar a sua forma de estar no mundo e contaminar a muitos de nós com esses ensinamentos. Que a gente possa aproveitar esse exemplo e fazer também, pelo menos, um pouquinho do que Jesus fez com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente recebe na doutrina, com aquilo que a gente recebe em todos esses trabalhos que a gente participa, né? Que ele nos ajude para que a gente possa fazer isso. Um botãozinho? Não. Esse não tem, não? Não. Agradecemos imensamente o nosso Pierre trazer para a gente essas reflexões, né? Que muita gente lê essas parábolas e realmente fica difícil. Mas os estudos, os dados estão aí. Então, aquele outro dizer de Jesus que buscar e achareis também é verdade, né? Cada vez que a gente se propõe a buscar, as coisas vêm. Mas ao vir, é isso que o Pierre acabou aqui no finalzinho mencionando, traz também a responsabilidade, né? Homem-Aranha aí em nós. Okay? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Muito bem. Lembrando que a gente... Tem gente nova aqui, né? Eu estou vendo uns 2 rostos. Qual é teu nome mesmo? Desculpa. Ricardo. Temos a nossa menina lá, que também nunca veio. Qual é? Hã? Vem da mocidade, né? Mas hoje... Qual é seu nome? Desculpa. Gabriela. E temos, eu falei também com a Yara. Yara? Hã? Ariane, desculpa. Ariane, né? Sejam todos bem-vindos, tá? Voltem sempre. A ladeira já é um exercício de persistência para a gente saber o que a gente quer, né? Só chega aqui quem realmente quer. Então, mas Jesus ajuda sempre, os Espíritos estão sempre ajudando. Também para quem quiser, aqui do lado tem a nossa biblioteca, os livros ficam ali. Você querendo ler um título, você pega, tem 2 pranchetas ali, você anota o livro que você pegou, a data, e quando devolver, anota ali também e coloca ele no lugar, porque todos eles têm um número ali para se colocar ali na ordem. Em seguida aqui, a gente está com a nossa feira também, quem quiser comprar livro novo, ajudar a casa através dessa compra, dos trabalhos que temos na casa, também, nós estamos ali na Silva Rabelo, em frente à Drogaria Pacheco, até o dia 28. Então, também a gente costuma sempre falar que um livro é um excelente presente, né?
E tem livros baratos, 6, 4 reais, até 50 e tanto, para todos os gostos. Mas estamos lá também, até o dia. Passem lá, mesmo que seja só para conversar. Nosso trabalho ali é considerado pela espiritualidade da casa um posto avançado. Nosso, que recolhe muita gente do plano espiritual e também muita gente encarnada que passa ali e depois vem conhecer a casa. Se puderem, deem uma passada lá. Agora, depois da prece que a Sandra vai fazer, a gente tem o passe. Mas a gente sempre lembra que o passe não é obrigatório, né? Quem quiser, depois da prece, pode sair. A gente sabe pela literatura espírita que durante uma reunião como essa, a espiritualidade está vendo, está agindo, está transmitindo energias que a gente precisa de acordo com os nossos merecimentos, essas coisas. Tudo acontece. Mas quem quiser ficar para o passe, fique em silêncio, refletindo nessas questões que o Pierre nos trouxe, e depois vai ser chamado ali, faz uma fila aqui do lado, e o passe vai ser dado na cabine também ali, fazendo prece, pedindo para que você possa ter forças para isso tudo que o Pierre nos lembrou. Encarar a vida como um grande exercício, que tudo que chega até nós é para o nosso bem, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Tá bom? Então, sejam bem-vindos novamente, Gabriela, Ricardo, Ariane, para que vocês voltem sempre. Os serviços, os trabalhos da casa estão aí. Tem um jornalzinho lá na frente, eu acho que eu só dei para a Ariane, mas peguem lá os horários. Domingo agora a gente vai ter uma festa de Natal da assistência social. Então, quem quiser vir conhecer, a partir das 9 horas, são crianças, jovens, adultos, né, que a casa atende. Hoje em dia a nossa casa está atendendo 55 famílias, eu acho, né? Por aí. Já tivemos época com o triplo disso. Então essas festas eram uma loucura. Mas hoje em dia a gente está com esse número fechado e a gente vai, à medida que as famílias vão melhorando a situação, elas abrem espaço para outras serem atendidas. Então, se quiserem vir, podem vir. Um dia comum, que não for os primeiros e terceiros sábados, a gente atende as famílias. Segundos e quartos, primeiros e terceiro domingo, a gente atende as famílias. Segundos e quartos domingos, a gente atende as gestantes. São jovens gestantes que chegam aqui, a gente dá bolsa durante... Geralmente elas chegam aqui no terceiro, quarto e vão até o 8º mês de gravidez, recebendo bolsa, enxoval, essas coisas. A casa tem diversos departamentos, rouparia, tem dentista, tem médico, tudo isso graças aos trabalhadores, e vocês também estão sendo chamados, digamos, para conhecer e para se engajar, se puder, em algum setor da casa. Vou passar para a Sandra. Tenham todos uma boa tarde. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esses momentos tão importantes que passamos aqui. Tantas informações, tanto aprendizado, que nos levam a refletir a importância de estarmos aqui, sempre ouvindo esses estudos e apreciando tantas coisas boas que possamos colocar em prática. Senhor Jesus, esteja conosco, nos abençoando, nos fortificando, nos encorajando para seguirmos sempre na direção do bem. Obrigada por tudo, estejamos todos em paz e que possamos chegar em nossos lares na sua santa paz. Que assim seja. Está encerrada a reunião, voltemos em paz.
Sim.